Dentro do Instituto Uno, a gente tem um programa Quero Saber. Esse programa, ele é um programa voltado para um público bem específico. São crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento. E a gente trabalha só com as crianças que têm defasagem. Nós temos 3 projetos. O projeto Quero Saber, que é o projeto de alfabetização. Então, crianças que já passaram da idade de alfabetização, não se alfabetizaram, de qualquer idade, de 7 a 17 anos, não importa. Temos o projeto Quero Saber Mais, que é um projeto voltado para aquelas crianças e adolescentes que já sabem ler e escrever, mas não sabem se comunicar pela escrita, ou seja, de certa forma são analfabetos funcionais. E nós temos também o projeto Quero Saber Valor, que é um projeto de educação financeira e comportamental voltado só para adolescentes acima de 13, 14 anos. O valor, ele tem um diferencial, porque o adolescente não precisa apresentar defasagem, basta ele querer, ele é convidado a participar desse programa para ele aprender a lidar com as questões que ele vai ter que enfrentar quando ele for desacolhido. Tem tanto a questão do sistema mesmo, financeiro, como funciona, e também como lidar com isso, né? Como que eu posso aprender a lidar com o dinheiro, com as questões, porque não basta só você saber isso, você tem que saber como se comportar diante daquilo. Dentro do programa, a gente tem um método focado, né, no voluntário. Então, a gente tem todo um processo de acolhimento de todas aquelas pessoas, de alguma forma chegam até nós, se inscrevem e fazem todo um processo para ela realmente verificar se é aquilo que ela quer ou não. Porque o nosso trabalho ele é bastante exigente, ele não é rígido, mas ele é rigoroso. Então ele vai ter que cumprir com várias demandas, não só estar com a criança uma vez por semana por 2 horas, mas ele vai ter que criar um planejamento, ele vai ter que depois fazer um registro daquilo que foi realizado, ele tem que participar da avaliação, fazer reuniões, uma série de procedimentos. E para isso ele passa por uma formação, é uma formação de mais ou menos 50 horas, em que ele vai ter tanto um aprendizado em relação às questões comportamentais e emocionais, socioemocionais, como, por exemplo, pedagogia da colaboração, escutativa, resolução de conflitos. E aí depois, num segundo momento, ele tem a parte da pedagogia, pedagógica mesmo. Então ele vai aprender questões específicas, né, da didática, de como a gente trabalha, metodologias ativas, princípios e, por último, ele aprende também um pouco mais sobre a parte do que é uma instituição de acolhimento, como que funciona, quais as coisas que vão acontecer e podem acontecer durante o trabalho dele. E ele se compromete a ficar 1 ano após o curso com o grupo de Quero Saber que ele vai assumir. Esse processo todo ele vai ajudando o voluntário a entender onde ele está, o ambiente que ele vai enfrentar, como ele vai ter que lidar no dia a dia dele. Quando acaba o curso, eles se formam em duplas e essas duplas vão atender grupos de crianças ou adolescentes, de 3 a 5 crianças e adolescentes em cada grupo. E aí eles vão uma vez por semana e ficam por 1 ano. Um ano que eu falo é um ano letivo, né, de março a novembro. Final de novembro. Praticamente o método, né, do processo todo mais prático é esse. Agora, como que funciona a aprendizagem dentro do Quero Saber? Né? O processo de desenvolvimento da aprendizagem. Essa é uma questão que é bastante específica nossa, porque a gente, durante todo o nosso percurso, a gente teve muitos ensinamentos. Né? A gente aprendeu demais. E um dos principais ensinamentos que a gente teve é que não importa o método. O mais importante é a gente conhecer a criança, como a criança que eu estou trabalhando aprende. Então, ao eu entender a minha criança ou a criança que eu estou trabalhando, eu posso usar qualquer método, porque é a criança quem vai ditar isso. A partir do próprio nome do programa, né? Que é Quero Saber, é a criança ou o grupo de criança que vai trazer os temas de interesse para serem trabalhados e serem desenvolvidos. Então, dentro de um projeto como esse, a gente passa por todas, se necessário, por todas as disciplinas, o que faz com que o trabalho ele seja transdisciplinar. Porque quando uma criança pergunta para a gente algo que é do interesse dela, seja o que for, um time de futebol, por exemplo, a gente pode estudar as características daquele time, pode estudar geografia a partir da biografia, de onde aqueles jogadores nasceram. Tem
uma infinidade de situações que podem ser exploradas a partir de um único tema. E essa criança, ela vai ampliando o universo dela. No decorrer de todo esse processo que a gente está há 12 anos, a gente teve um aprendizado muito único, porque ninguém faz o que a gente faz, então a gente teve que aprender por nós mesmos. E a gente hoje, por exemplo, consegue em um tempo muito menor alfabetizar uma criança. Antes demorava muito, às vezes demorava 1 ano e meio, em 1 ano a gente não conseguia. Hoje, mesmo com a rotatividade de voluntários que tem, porque cada ano troca o grupo de voluntários, mesmo sendo uma dupla nova que não tinha experiência, essa dupla, se ela segue o nosso modelo, o nosso método, e ela realmente tem essa dedicação e esse amor, ela consegue alfabetizar uma criança em 1 semestre. Então é um processo muito bonito.